Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o grande jurista e conselheiro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, professor Fernando Lobo Dessa. Nós estamos falando sobre o contrato social de Hugo Sor, sobre os 50 e poucos que trabalharam na Constituição Americana, isso de 1776 a 1787. E é interessante, Fernando, um dado que, nesse meu último livro, que aliás eu vou lhe mandar, que eu sempre ofereço um livro, A Era dos Desafios, que saiu agora depois da pandemia, eu estou cada vez mais convencido que, apesar de fazer menção à nossa Constituição, que no artigo 1º, que todo poder emana do povo, que o povo é facilmente manipulável. Não existe democracia no mundo. O que nós temos é uma democracia de acesso. Os detentores do poder, aqueles que buscam o poder, aqueles que conquistam o poder, fazem do poder o que querem. E o povo pelos populistas, pelos demagogos, etc., na maior parte dos países, na história, nos espaços geográficos, de períodos em períodos manipulados pelos detentores. Eu falo que nós temos uma democracia de acesso, mas nós não temos uma democracia de controle do cidadão, daqueles que exercem o poder. Porque os dois poderes representativos são o legislativo e o executivo. O poder judiciário é apenas um poder neutro, é um poder vinculado à lei. E quando o poder judiciário, que não é eleito pelo povo, resolve ser poder político, interferindo no legislativo e no executivo, a coisa fica ainda muito pior, porque nem foram eleitos pela lei, pelo povo, e estão representando sua posição pessoal, e não uma posição representativa que ainda os que estão nos outros dois poderes podem apresentar. Nós temos que evoluir muito para uma democracia que não seja de mero acesso, uma democracia de real controle do povo. Mas isso me leva de que a figura do contrato social entre o povo e o poder, ou entre o próprio povo, no fundo, o que existe é sempre um grupo pequeno de pessoas que acham que querem ter o poder. Eu ponho isso no meu livro, Uma Breve Teoria do Poder. E no momento que querem ter o poder, lutam para ter, e conquistando o poder, ficam numa luta de sobrevivência. Pouco importa se vão ou não servir ao povo. O que importa é manter o poder a qualquer custo. O que leva Carl Schmitt e Maquiavel a terem total razão. Eu acho que nós temos que evoluir muito para sair do aspecto conceitual, idílico, lírico, de que todo o poder emana do povo, para efetivamente todo o poder emana do povo e, por essa razão, é controlado pelo povo, que é controlado pelos que detêm o poder e que, perto das eleições, voltam a tentar simpatizar com o povo para ver se podem ser reconduzidos. Temos que evoluir. Mas dentro dessa linha, Fernando, como é que você vê o problema das reformas que se pretendem fazer, como, por exemplo, a reforma tributária, onde é a sua grande especialidade profissional, os projetos que aí estão? Como é que você vê, e gostaria que explicasse a sua posição para os nossos telespectadores? Sim, bom, sobre essa primeira questão da legitimidade do poder, muito se discutiu na doutrina a esse respeito, e a concepção mais moderna e a concepção mais moderna que surgiu é realmente a americana, né? Os Estados Unidos, eles partindo do pragmatismo, nós todos sabemos que a Constituição americana foi criada essencialmente por razões religiosas, quer dizer, os perseguidos religiosos nos estados europeus imigraram para os Estados Unidos e, portanto, a pedra filosofal da Constituição americana é a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. E eles, unindo isso ao pragmatismo, talvez justificado, de origem muito mais, vamos dizer, dos evangélicos, do que propriamente dos católicos, o pragmatismo americano diz que é impossível você fazer um contrato amplo entre todos, sobre todos os assuntos. Então, o americano
partiu da premissa de que a Constituição seria o que eles chamam Agreement on Principles, ou Agreement in idem, ou seja, são aqueles princípios básicos que devem reger a vida em sociedade, porém preservando ao máximo a liberdade do cidadão. Esse é o princípio básico da Constituição americana. Então, os Estados Unidos partem do princípio da máxima liberdade, é claro, com ordem, porque não existe liberdade na anarquia. Então, esses princípios, vamos dizer, postos na Constituição, são aqueles paramount principles, como o americano chama. Quer dizer, são os princípios que devem reger em todas, e, portanto, eles são supra-individuais. Eles eles valem para todos, valem para o Estado, valem para cada cidadão em si, e têm que ser respeitados a todo custo, né? E aí existe o problema das reformas ou da atualização constitucional, ou do que o ativismo judicial chama hoje da adaptação, a necessidade de adaptação às reformas. A primeira ideia que tem que vir é que os princípios da Constituição, eles não foram criados ao acaso, né? Eles foram criados porque existe uma consciência coletiva, num determinado momento, de que eles sejam os principais, ou as principais ordens que devem manter a comunidade ou a sociedade brasileira. E, portanto, eles são imutáveis, não devem ser mudados, porque é um consenso, o que os romanos chamavam de consensus in idem, né? ou como o americano chama mais modernamente, de agreement on principle. Então, eles não devem ser alterados ao sabor tanto dos homens, quanto das maiorias, quanto das minorias. Agora, as reformas que se pretendem fazer, é claro que o Estado é uma vida constante de aperfeiçoamento. E essas reformas, obviamente, elas têm que ser feitas, primeiro, obedecendo rigorosamente aos princípios. E, segundo, essas reformas não podem ser feitas sem um estudo mais aprofundado da realidade social. E nessa ordem de ideias é que nós verificamos que as reformas propostas, principalmente a reforma tributária, que afeta ao que nós nos propomos a estudar, os 4 projetos de reforma, os 5 projetos de reforma em tramitação no Congresso Nacional, não resistem à menor análise. Todos os 5 são inconstitucionais, padecem de inconstitucionalidade visceral, né? Ao contrário do que propalam os reformistas do sistema tributário, o sistema tributário de 66, que o senhor teve a oportunidade de participar ativamente, inclusive juntamente com o meu pai, ele não é um sistema tão burro quanto os atuais reformistas propalam. Ao contrário, ele é um sistema muito pensado e concebido com base em princípios ancestrais de tributação. Então, nós, quando nos propomos a fazer uma reforma, nós precisamos, primeiro, detectar quais são os defeitos do sistema e depois detectar como corrigir esses defeitos, mas mantendo os princípios ancestrais da tributação, que não foram feitos ao acaso, eles foram concebidos na vivência histórica, né, de centenas de anos, né? E nessa ordem de ideias é que eu sou um crítico dos atuais projetos de reforma propostos perante o Congresso Nacional. Aliás, você coloca bem, Fernando, estamos chegando ao fim do programa, uma reforma tributária, além do aspecto jurídico de se conformar para a Constituição, e eu participei também, não só discutia muito naquela época do grupo que com Leão Barbalheiro, Gilberto, Carlos da Rocha Guimarães, o próprio Rubens Gomes de Souza, e que deram o Código, Emenda 18, o Código Tributário Nacional, por fim a Constituição de 67, mas participei de audiências públicas e fiz anteprojetos a pedido dos constituintes,
E se nós analisarmos, por exemplo, a parte conceitual daqueles princípios gerais das espécies tributárias, lei complementar, princípio da capacidade, limitações constitucionais do direito tributário, aqueles duas primeiras seções das 5 do sistema tributário não eram tão... Eu diria até que até hoje são princípios que norteiam e que vêm da época de Rubens, de Gilberto, etc. O grande problema que eu vejo é que está se fazendo uma mudança conceitual de um lado, uma mudança de distribuição federativa de receitas de outro, e o pior, nós não estamos sabendo qual é a projeção real dos impactos que isso causará nos orçamentos de municípios, de estados e da União. Então, o grande problema que nós vamos ter com a convivência dos dois sistemas, porque eles, como eles também não têm certeza, querem que nós mantenhamos 2 sistemas por 10 anos, o que é uma barbaridade. Sim. Infelizmente, Fernando, nós estamos chegando realmente ao fim do programa, os horários de televisão, acho que nós vamos ter que continuar, mas eu concordo com você, quer dizer, fora os aspectos de inconstitucionalidade, há os aspectos de falta de projeções e a irracionalidade, temos que manter 2 sistemas durante 10 anos, o que vale dizer, vamos complicar na esperança de simplificar. Não é? Mas o principal, professor, é que a reforma, nós sabemos que qualquer sistema tributário tem que obedecer ao sistema de governo. Nós estamos inseridos dentro do sistema federativo. Portanto, nós não podemos adotar um sistema tributário compatível com o Estado unitário. Claro. Dentro da federação, nós temos um axioma do qual nós não podemos fugir, que não existe autonomia política sem autonomia financeira. Então, há que se dar poder pleno tributário aos entes federados para que eles tenham autonomia política. As atuais reformas confundem o problema financeiro, que é da distribuição desses recursos, com o problema tributário, que é da obtenção desses recursos. Exato. Vamos continuar discutindo esse tema num próximo programa, Fernando. Mas eu concordo com você, temos muitas perguntas para fazer, muito mais questões do que respostas. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo programa.